Seja bem-vindo à aula da questão número 12, rapaziada. Vou fazer com vocês agora a correção do exercício que fala sobre o ângulo limite. Então já vai uma revisão para a prova aqui sobre ângulo limite. Então a primeira coisa que eu quero que vocês observem é o seguinte. Eu tenho aqui um raio luminoso, vamos analisar dois casos. Quando eu vou do meio mais refringente para o meio menos refringente. Então, o meio 1 é mais refringente que o meio 2. O que significa isso, rapaziada? Que o N1 é maior que o N2. E quando eu vou do mais refringente para o menos refringente, o meu raio luminoso tem mais espaço, então ele se afasta da normal. Então, olha o que acontece nesse primeiro caso aqui. Eu tenho um raio luminoso que está vindo aqui. Em vez dele seguir em linha reta, como eu estou indo do mais refringente para o menos refringente, ele vai se afastar da normal. Ele faz isso daqui. Depois eu coloco um outro raio aqui, ó. Vou pegar um outro raio luminoso. Eu tenho mais espaço, um outro ângulo de incidência. Em vez dele se aproximar ou seguir em linha reta, esse meu raio aqui vai fazer isso daqui. Observem que eu tenho aqui o ângulo de incidência. Agora o meu ângulo de incidência é esse daqui. E o meu ângulo de refração é sempre o formado com a normal. Olha o meu ângulo de refração aqui agora. É esse daqui. Se eu coloco mais um raio luminoso aqui, mais um, olha o que esse raio luminoso está fazendo. Ele vai bater aqui e vai chegar aqui. Ele chegou no limite dele. Quando isso acontece, o meu ângulo de incidência é esse daqui. Esse é o meu ângulo de incidência. E o meu ângulo de refração atinge 90 graus. Qualquer outro raio que eu colocar aqui, ele não vai vir para a parte de baixo. Ele não tem como. Eu cheguei no máximo da incidência dele, então vai ocorrer o que eu chamo de reflexão total. Olha aqui, qualquer outro raio que eu coloque aqui, ele não tem mais espaço, então ele vai bater aqui e vai refletir no mesmo ângulo. Então daqui eu tiro uma conclusão. O que é o ângulo limite quando o meio 1 é maior que o meio 2? Olha o resuminho aqui, ó. Quando eu tenho meio 1 maior que o meio 2, o meu ângulo de incidência ele atinge o limite dele, meu ângulo de incidência vai ser igual ao limite dele, e quando isso acontecer, o meu ângulo de refração vai ser igual a 90 graus. Isso é um caso que acontece e a gente usa muito no exercício, então vamos prestar muita atenção nisso aqui. Agora, quando eu vou do meio 1, que é menos refringente que o meio 2, eu tenho um caso assim, ó, o N1 é menor que o N2. Então, eu estou indo do menos refringente para o mais refringente. Vamos ver o que acontece? Quando eu saio do menos refringente para o mais refringente, eu tenho mais dificuldade de atravessar. Então, o meu raio se aproxima da normal ao invés de se afastar, igual aconteceu aqui. Então, eu vou pegar um raio luminoso, vou jogar ele aqui. Em vez desse raio seguir em linha reta, ele vai pegar e se aproximar da normal. Vou pegar um outro raio luminoso. Em vez desse raio seguir em linha reta, ele se aproxima da normal. Pego mais um agora para vocês verem, ó, mais um raio luminoso. E esse meu raio luminoso aqui é o ângulo de incidência. Ó, o ângulo de incidência. Em vez dele pegar, ó, ele vai chegar no máximo dele. Esse meio 2 está aqui embaixo. Então ele vai vir e vai fazer isso daqui, ó. Nesse caso, não ocorre o que eu chamo de reflexão total. Porque qualquer outro ângulo que eu colocar aqui, ele não vai bater, ele vai tentar chegar próximo da normal, só que não tem como ele vir mais aqui na normal. Então é a mesma coisa. O que vocês precisam lembrar é que
reflexão total só ocorre quando eu vou do meio 1 para o meio 2 e o meio 1 é maior que o meio 2, quando eu vou do mais refringente para o menos refringente. Quando eu vou do menos refringente para o mais refringente, o meu ângulo limite é esse daqui, é o máximo que eu chego. E o meu ângulo de refração, o que acontece com esse meu ângulo de refração aqui, ó? Ele passa a ser igual a 0 graus. Então, eu costumo dizer para vocês, ó, que ângulo limite ele ocorre quando? O ângulo limite só ocorre quando eu vou do meio 1 mais refringente para o meio menos refringente. É isso daqui. Agora, então, o que é ângulo limite de refração? Acho que ficou bem explicado nesses dois casos. Agora, vamos comentar rapidinho aqui a questão 13 com vocês, ó. Com relação à reflexão total, a única alternativa falsa é, eu quero só a falsa. Moçada, nós estamos falando em reflexão total. A gente viu que quando aparece essa palavra reflexão total, ela só ocorre quando o meu raio luminoso vai do meio 1 para o meio 2, e o meio 1 é maior que o meio 2, ele vai do mais refringente para o menos refringente. E a reflexão total ela ocorre quando? Quando o meu ângulo de incidência ele fica um pouco maior que o meu ângulo limite. E se isso ocorre, o meu ângulo de refração é igual a 90 graus. Foi o que a gente discutiu agora há pouco. Isso é o que precisa para ocorrer a reflexão total. Questão A. A reflexão total é o fenômeno responsável pelo transporte de luz através de uma fibra óptica? Verdadeira. A gente já conversou a respeito das fibras ópticas, que elas vão fazendo esse movimento aqui, ó. Lembra disso? O raio luminoso entra, bate aqui, continua. Isso para gerar as informações de forma mais rápida. Se um raio desse escapa, as informações demoram a chegar. Então, toda fibra óptica gera uma reflexão total. Esse meio daqui, ele é mais refringente do que o meio de fora. O meio de fora, se for o ar, ó, mais para o menos. Então, está dentro do que a gente combinou. Então, isso aqui é verdadeiro. A reflexão total ocorre quando a luz tende a passar de um meio para o outro em que o índice de refração é menor. Sim, verdade também. A reflexão total ela só ocorre quando eu vou de um meio para o outro, e o outro meio, o índice de refração tem que ser o quê? Menor. Senão não tem a reflexão total. A formação do arco-íris se dá por causa da reflexão total? Verdadeiro também, né, pessoal? A gente sabe, só comentando, que o arco-íris é uma ilusão de ótica. São as gotas das chuvas que refratam e refletem. O que é refratar e refletir? Já está a reflexão total. Quando você passa de um meio para o outro meio e depois começa a gerar uma reflexão total aqui, então as gotas das chuvas refratam e refletem a luz do sol, mas a gente consegue ver apenas algumas delas com o olho humano, que são as de reflexão total. Então isso aqui é verdadeiro também. Então o arco-íris é uma ilusão de ótica e no arco-íris é gerado refração e reflexão. Se os raios luminosos incidem numa direção normal, a interface entre dois meios não haverá reflexão total? Isso aqui também, ó, se os raios luminosos incidem numa direção normal, a interface entre dois meios não haverá reflexão total. Isso é verdadeiro, né? Se eu colocar um raio luminoso incidindo numa direção da normal, olha o caso aqui, ó, quando o raio luminoso incide na direção da normal. Aqui tem os dois meios, aqui tem a normal. Se você incidir um raio luminoso na direção da normal, olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar um raio luminoso na direção da normal aqui. Ó, se eu colocar ele na direção da normal, ele vai bater e volta ou ele refrata inteirinho, né? Então, vai ter reflexão total? Não haverá reflexão total. Fato.
E outra coisa, lembra que quando só há reflexão total, quando vai do mais refringente para o menos refringente. Aqui ele também não comentou nada. Então, qual que seria a alternativa falsa? Alternativa falsa é a alternativa E. A reflexão total ocorre em superfícies opacas e espelhadas. Pessoal, refração, ela só ocorre em superfícies translúcidas, que é o vidro fumê do carro, e transparentes. Para ter reflexão total, tem que ocorrer um negocinho que a gente chama de refração. Então, para ter reflexão total, tem que ter refração. A refração só ocorre em meios translúcidos e transparentes. Então, isso aqui é falso. Não tem reflexão total em superfícies opacas espelhadas. A gente já estudou as superfícies opacas espelhadas, que são os espelhos côncavos e convexos. Ocorre a reflexão da luz, mas não a reflexão total. Ó. Ela bate aqui e reflete. Espero que tenha ficado claro a questão 12 e 13. Vamos para a próxima questão e um forte abraço para todo mundo.